Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez para esse nosso trabalho desse sábado, né? Agradecendo inicialmente ao Pai por nos permitir estar aqui, por abrirmos os olhos por mais esse dia, né? E pedindo permissão para iniciarmos o nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Pai amado, de todos os males, que assim seja. E antes de iniciarmos o estudo do texto do Evangelho, eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem do livro Rosas de Elizabeth. Vivendo a família. As nossas famílias, antes de serem corporais, são espirituais. Mister se faz, portanto, que aproveitemos o máximo das relações que se estabelecem entre aqueles que têm a graça da convivência cotidiana, para a transformação e evolução moral de cada um. Aproveita a tua família para o exercício da solidariedade sadia, da ajuda mútua e do auxílio fraterno. Desta forma, todos estarão a beneficiar-se da energia crística de Jesus, nosso irmão maior. Muita paz. Hoje capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863.
esse título, né, obediência e resignação, não só ele, mas como todo o Evangelho do Cristo, ele nos convida sempre, né, a uma reflexão. E aí a gente consegue aqui, logo no início, perceber e entender, isso nós já entendemos, que nossas vidas elas são regidas por essa lei, né, essa lei maior, por Jesus, por Deus. Então nossas vidas não são regidas por nós, mas sim por eles. A gente precisa entender, porque as leis divinas, elas estão nas nossas consciências. Todos nós aqui sabemos, conhecemos. Claro, né? Sabemos o que é certo, o que é errado, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. No entanto, mediante o esforço aqui individual de cada um, somos ainda acometidos e muito, né, por questões que a gente ainda não consegue, por mais que a gente se esforce. Isso é muito particular e muito pessoal de cada um, o esforço. Mas as leis, elas estão sim impregnadas em nossas consciências. E isso eu falo de forma universal, porque as leis divinas, ela é universal, independente de dogma religioso. Todos nós sabemos. Mas somos também regidos em uma sociedade pelas leis humanas, né? Onde nós precisamos acolher, compreender as regras para poder ter uma qualidade de vida melhor, eu diria assim, porque as regras, elas existem em todos os lugares e precisa existir para nos organizarmos, para vivermos melhor, enfim. Embora exista também toda uma dificuldade em aceitar, em colocar em prática, em entender, em realmente fazer se cumprir essas regras. Nós estamos num mundo de provas e expiações e a gente entende perfeitamente isso. E Jesus, ele, quando se fala da obediência e resignação, quando se fala em obediente, dá assim, mas será que está relacionado à submissão? Eu preciso ser obediente. A fraqueza? Não, nada disso. Porque a obediência, ela está ligada a tudo aquilo que é correto fazer. É o certo a se fazer. Embora, em muitos casos, a gente não consiga fazer. Não é isso? Porque cada um tem suas mazelas, tem suas questões, tem suas particularidades. Mas o que precisamos saber, precisamos ter a consciência do que a gente faz diante das adversidades que nos acometem, diante das situações que nos acometem. Como é que eu devo agir? Eu estou agindo realmente de forma correta? Se pergunte isso. E se fosse Jesus, ele agiria dessa forma? Eu sei que tem questões que são muito delicadas, né? Que a gente não consegue conter. Mas se a gente começar a exercitar, aos poucos for colocando isso em prática, e for treinando, aos poucos a gente vai conseguindo. Porque são inúmeras questões e muitas dificuldades. Somos acometidos por inúmeras. E a gente sabe que não é fácil. As provas pelas quais a gente passa, talvez de imediato a gente não consiga entender. Mas a gente precisa começar a prestar atenção nessas questões para que a gente consiga acolher, consiga saber o porquê, né, de certas coisas. Por que certas coisas acontecem? Para quê? Será que a gente consegue tirar algum aprendizado diante das questões pelas quais somos acometidos? Porque nós estamos em um planeta, né, onde nós estamos aqui para nos burilarmos, para aprendermos nessa grande escola. Então, é uma oportunidade que a gente não pode estar deixando passar. Precisamos, cada um dentro do que é possível, se esforçar. Mas a resignação não
é aquele momento onde você passa por muitas questões e você utiliza de todos os meios possíveis para resolver determinada questão e que você às vezes não consegue resolver, porque foge do nosso controle resolvê-los. Mas você tem a consciência que utilizou todos os recursos que você tinha, todas as estratégias para resolver aquilo. No entanto, não conseguiu. E é aí que nós precisamos ter a humildade de aceitar. Porque se você já fez tudo que estava ao seu alcance, e você reconhece que fez, né? E que foi possível fazer, e você não conseguiu solucionar uma determinada questão, é porque realmente foge do nosso controle. E aí é o momento da gente aceitar, né? Entregar realmente na mão de Deus e seguir, para ver o que é que Ele vai fazer no momento certo com aquilo que nós não conseguimos resolver e na hora certa, porque Ele é quem nos conhece, nem a gente próprio nos conhece. Ele sabe, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas também muitas pessoas colocam a resignação muitas vezes como preguiça. Não, isso aqui eu não consigo, isso aqui não é da minha alçada, isso aqui não é comigo, deixa sair, isso aqui Deus resolve para mim. E a gente sabe que não é assim. Sabe que a gente precisa fazer a nossa parte. A resignação, ela é ativa, ela requer da gente uma dose de coragem. Se a gente não tiver não for ativo e não tiver essa coragem, essa vontade, porque a gente precisa buscar dentro de cada um de nós. Ninguém vai fazer com que você sinta essa vontade, a não ser você mesmo. Então, requer realmente essa dose de coragem. Então, a resignação, ela é sim muito ativa. E não pode, como muitos colocam, ser relacionada à preguiça. Né? A preguiça psicológica, a preguiça emocional, enfim. Não pode de forma alguma. E nós estamos vivendo momentos em uma sociedade onde está tendo um grande avanço, né, em termos de tecnologia, em termos de ciência, onde as pessoas elas estudam, elas investigam, elas pesquisam, enfim. Mas, muitas vezes, existem todo esse processo de se desenvolver de uma forma intelectual, mas se faz também a necessidade da evolução moral, porque tanto a parte intelectual quanto a moral, elas precisam caminhar juntas. E quando eu falo em moral, são todas essas virtudes que precisam, se faz necessário que a gente busque, que a gente construa, porque é um processo de construção, de aprendizagem também de construção. Eu não posso dizer assim, eu tenho paciência e por algum motivo, vai a explosão. Será que realmente eu já construí? E essa paz que a gente tanto deseja, que precisa começar em cada um de nós? A paz de Deus, a paz. E essa paz precisa começar em mim, dentro de mim. Então são virtudes que nós precisamos construir. E a construção a gente sabe que não é fácil, é difícil, demanda tempo, demanda muito esforço, né? Muitas vezes a gente... E uma outra coisa que nós precisamos fazer é fazer a nossa parte, porque temos aí pessoas extremamente intelectuais, mas que esquecem dessa parte moral. E os grandes gênios que fazem inúmeras descobertas, e muitos de nós, né, que nós não temos essa parte intelectual tão desenvolvida, tanto quanto um gênio que enxerga mais na frente, a gente demora mais tempo. Não é que a gente não consiga enxergar, consegue, mas a gente demanda mais tempo, né, para percebermos, para termos uma percepção relacionada a essa de um gênio. Quando ele está lá na frente, ele está aqui, mas quem sabe? Né? Mas o importante é que a gente consiga fazer a parte da gente, consiga realmente ser um obreiro, né, de Deus,
fazer as coisas de forma correta, ter a consciência que nós estamos realmente fazendo o melhor que nós estamos podendo fazer e da forma que a gente consegue fazer e ter essa consciência tranquila, você poder deitar e saber que você fez o pouco que você fez, mas você fez com a consciência tranquila e que você está se esforçando nessa seara, para estar junto com Cristo nessa seara do bem. E antes de terminar, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês aqui presentes, porque todos nós somos instrumentos, um na vida do outro. Instrumento de evolução, de uma forma coletiva. Se cada um fizer a sua parte, cada um fizer um pouquinho, não interessa, mas é pouco, quase porque fulano é assim, assado, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E você? O que é que você faz? Então, o pouco que se faz é muito importante para essa ajuda, para essa evolução. E não esqueçam que todos nós, cada um de vocês aqui, vocês são um farol luminoso na vida de cada ser, tá bom? Muita paz, muita luz para todos. Antes de passarmos para as outras etapas, eu também gostaria de agradecer a todos que sempre contribuem, né, para que estas cestas sejam feitas, né, com muito carinho, com muito amor, né, para as pessoas que aqui se encontram, né? Então, que continuem divulgando, né, esse trabalho social que nós fazemos e incentivando outras pessoas que possam estar sempre colaborando para que esse trabalho não pare. Cunha e Tânia vão querer falar alguma coisa? Então, alguém quer falar alguma coisa, dar opinião do que foi falado? Então vamos agradecer. Você pegar a bandeira? A bandeira. Agradecer ao Pai pela oportunidade de mais esse dia, né, de se fazermos esse trabalho e que possamos ter um dia de paz, de harmonia, de saúde, que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Agora vamos passar para a segunda etapa, que é a entrega das cestas básicas. Vou chamar a Cláudia, minha amiga Cláudia, companheira. Denise. As pessoas. Lucineide. Eu não sei, não grava não. Ana Cláudia. Rosimeire. Edvanda. Pronto.
Encerramento aí. Agora vamos passar para a parte do lanchinho, né? E tem que ser apenas o alimento espiritual e também o material. Mas chegamos na reta final desse nosso trabalho de hoje, onde nós estamos sempre dizendo, o que dá de gente é com a gente. Por isso, te pedimos que inscreva-se no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. Porque a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós.